Obrigada. Obrigado. Versão japonesa. Pessoas, a maioria dos optometristas, dos óticos, e eu tô falando especificamente deles dois porque a gente trabalha com esses dois públicos, né? Uhum. E a gente vem dessa realidade, né? Seus pais são donos de ótica até hoje, os meus já foram, eu já fui da ótica. Pois é, a gente viveu a optometria e vivemos até hoje ela. Então, a gente vê um processo de muito receio de se posicionar quanto a ser optometrista. Sem dúvida. E esse processo, eu acho, pensando sobre ele, eu acho que ele vem muito antes da optometria ser o que é. Que a gente entende que a atmosfera da optometria é uma atmosfera que ela reprime muito, que ela inibe muito. Ela não te permite se posicionar tanto por conta do que pode vir, né, a surgir. Seja de visibilidade, de processo, de tudo, né, que a gente sabe que não se fala tanto sobre isso, mas que sabe que... É uma realidade, né, que permeia que no fundo permeia isso. A nossa, enfim, a área, né? Uhum. E aí me veio... acaba que eu trabalho com um posicionamento, né, desses profissionais nas redes sociais, e a pergunta que geralmente eu recebo é: tá, Bia, como que tu consegue falar nas redes sociais? Como tu consegue se expressar? Como tu consegue gravar conteúdos e enfim, se permitir ser visto, né? Uhum. E aí, eu sei que tem um lance da vergonha, de câmera, da gente não ter nascido como essa geração de agora, já olhando para um celular. Mas quanto mais eu penso sobre esse assunto e eu estudo, mais eu vejo que tem um pezinho ali que toca o ponto da desvalorização. Uhum. E quando eu falo sobre desvalorização, é porque, por exemplo, quantos optometristas, se eu chegar e dizer assim, o que é que você faz, não sabem nem se apresentar? Eu digo que já começa com um problema de identidade, né? Sim. É um problema de identidade que o optometrista, ele não tem consciência, muitos deles não têm consciência desse problema de identidade. Uhum. É tipo assim, a gente vai reproduzindo informações que a gente captou de que o optometrista é isso e aquilo. Só que nem ele se conecta com essa definição. Então tem um choque aí de definições mesmo, do que a pessoa sente que é e do que seria, teoricamente, a definição do que é ser optometrista. Então tem um choque de identidade aí, né? E pegando esse gancho então da identidade, eu acho também que o optometrista, ele acredita que ele é só isso, né? Que ele é só o optometrista, que ele é só a profissão dele. Sim. E aí entra em outro porém, né? Porque quando você se identifica apenas pela sua profissão, você tem uma certa dificuldade de dizer até quem você é. E isso impacta em como você se apresenta. Então, quer dizer, como que um optometrista ele vai ter uma rede social, por exemplo, e falar sobre assuntos que ele gosta, que ele estuda, que ele lê, se ele se identifica apenas como optometrista? Verdade. É uma boa colocação, né? Porque é isso, né? Quem é você? Não, eu sou optometrista. Não, calma. Você está optometrista. Você não é a sua profissão, né? Isso é uma parte de quem você é, né? E é engraçado quando eu vou trabalhar isso nos mentorados, aí eu volto lá atrás, aí eu falo, tá, antes da tua profissão, o que é que você sempre gostou de ler, de ouvir, de fazer? Quais são os teus hobbies? Você é uma pessoa que você gosta mais de esportes ao ar livre ou não? Você tem rotina ou não? Isso tudo
quando você vai para a rede social, é o que você leva, né? É o que você é. E muita gente não tem essa identidade, né? De, não, deixa eu aqui me autodefinir, deixa eu aqui me auto-reconhecer, né? No meu processo. E deixa eu me valorizar por isso, porque isso é o que eu sou. E esse eu sou é o que diferencia na internet. É verdade. Isso é o que conecta, né? Porque você pode ter, sei lá, 50 optometristas se posicionando na rede social como optometrista. Mas tem muitas pessoas que me seguem, não só porque eu sou optometrista, mas porque se conecta com algum valor, com alguma coisa com algum gosto, né? Com a maneira de se posicionar, de falar de outras coisas. Né? Então, tipo, você pode ter 50 optometristas se posicionando, mas cada um, né, vai ter uma sua própria característica, sua maneira de se expressar, enfim, fora as outras coisas que permeiam o que o eu sou, né? Sim. Que é o que você está trazendo, né? Isso aí é um fato. E pegando ainda esse lance do eu sou, às vezes, quando você... voltando, né, pro ponto da alta desvalorização. Às vezes você não reconhece os seus próprios avanços. Às vezes você não dá nota nem pro profissional que você é. Por exemplo, para ti, Rebeca, você é um profissional de 0 a 10. É 10-10? O que é? 10-10? Qual seria a sua nota para você mesma como profissional? Eu diria que um 8. Um 8. O que é que te faria te dar um 10? Quais conhecimentos ou o que é que precisaria para você se dar um 10? Eu acho que... eu vou bem pela linha do conhecimento, né? Tem gente que pode dizer assim, não, falta tal título. Eu não acho que seja necessariamente o título. Eu acho que é bem a linha do conhecimento, porque quanto mais a gente vai estudando de fato, mais você vê que tem coisas que precisa estudar. Eu acho que quanto mais a gente tem consciência disso, mais a gente sabe que precisa estar buscando. Então, no meu ponto de vista, eu acho que sim, que falta muita coisa em termos de estudo, em termos de conhecimentos, a agregar, né, dentro do trabalho e tudo mais. Não somente do trabalho clínico, mas também do trabalho que eu já faço, né, como professor e tudo mais. Então, eu acho que eu sempre vou ter alguma coisa a acrescentar, por isso que eu não me daria um 10-10, porque eu acho que não existe um 10-10. Não daria um 10, porque eu acho que não existe isso de você se achar, tipo, não, eu sou excelente, e tô no meu nível máximo. Eu acho que não. Acho que a gente nunca alcança realmente 100% do nível máximo. Mas nesse aspecto. Aí é que tá. Eu diria que eu discordo. Tudo bem. Tá, com o seu ponto de vista. Eu acho que se a gente não busca... Eu acho que a gente tem que ter sim o número do 10. Não é que a gente vai ficar no 10 para sempre. Tá. Então, por exemplo, a Rebeca de hoje, ela pode ser 8. E por que ela não pode ser um 10 em algum momento da vida? Então, quais são os conhecimentos, ou quais são, se for o caso de outras pessoas, de um título, ou de uma experiência, talvez, ou de um treinamento com alguém específico, que hoje, para a Rebeca de hoje, te levaria a um 10? X e Y, certo? Se a Rebeca amanhã, no próximo mês, daqui a 2 meses, faz esses X e Y, ela poderia se dar um 10? No meu ponto de vista, sim. Não quer dizer que você vai ficar nesse 10. É porque o número ele limita, né? Mas isso não quer dizer... Isso. E aí, quando chega no 10, eu acho que é esse o processo de desvalorização. Você trouxe um exemplo para mim maravilhoso, que é, a gente realmente reconhece quando a gente chega no nosso 10, a gente realmente reconhece a nossa própria evolução. Porque aí, se a gente não reconhece, vai ser muito difícil a gente transmitir isso para o outro. Poder ter a liberdade de nos conhecer e talvez ele reconhecer ou não. É interessante porque tu tá trazendo esse ponto e eu fiquei pensando aqui. Porque tem 2 aspectos. E um dos aspectos que você tá trazendo que realmente é o mais importante é tipo assim, eu não me considero um 10, né? E eu acho que poderia melhorar. Mas isso não quer dizer... O ponto é... mas eu reconheço a minha trajetória até aqui. Eu valorizo todas as coisas que eu conquistei, né? Sim. Então, tipo, tem muita gente que, tipo, tá todo o tempo buscando melhorar, mas nem olha porque já conquistou, né? É isso. Então, por exemplo, né? Como aluna, teve um período que talvez você foi um 8. E teve um período que você se dedicou, foi 10. E aí, nesse 10, te levou a outro nível. Aí, nesse outro nível, você volta pro seu 8, pro um 7, pro um 6.
Só que se você não tem um ponto para onde você quer chegar e você não vai se reconhecendo no processo, como que você espera que os outros reconheçam? É verdade. É exatamente isso. Você olhar para si, né? E começar de si, né? Isso. O processo de valorização, né? Para mim é muito isso. Muito. Faz sentido? Faz sentido. A gente tá falando dessa questão de posicionamento, né? E tipo, o quanto essa autodesvalorização, porque a autodesvalorização para mim vem tanto no sentido profissional, né? Que você tá trazendo, como nesse sentido pessoal, né? Porque se a gente tira o profissional, tá, quem é essa pessoa, né? E será que eu me valorizo como pessoa? Pronto, começa por aí. Né? A partir do momento que você se valoriza como pessoa, é óbvio que é natural, eu acho que é quase espontâneo que você se valorize como profissional. Mas se a gente está olhando só para o profissional e esquece de olhar para os outros, fica incompleto o processo. Então você entra eu quero me posicionar, sei lá, nas redes sociais, né? Quero começar a falar sobre isso. Só que a própria optometria mesmo, né? Como você falou no começo, a própria optometria, ela já traz os seus próprios percalços, né? Da própria profissão. Então, se você não olha para si, né? Para poder, tipo, trabalhar isso em si, para enfrentar esses percalços da profissão, realmente se torna mais complicado. Então, esse é um passo bem interessante. Isso que você faz, né? De voltar. Deixa eu voltar para trás. Espera aí, deixa eu ver quem é essa pessoa antes de eu lidar com essa profissional ou com esse profissional. Deixa eu ver quem é a pessoa em essência, o que ela transmite. Né? Então, isso é... Quem que ela é? Porque é aquele lance de... Você pode, na internet, apenas mostrar o seu lado profissional. Você, Rebeca. Só que se o paciente chega lá no teu espaço da clínica, ele não vai ter sua Rebeca profissional. Porque se ele passar 5 minutos a mais, ele pode te perguntar, por exemplo, de onde tu é, Rebeca? Você vai dizer, não respondo essas perguntas porque eu sou estritamente profissional. E aí você fala, não, eu sou tal coisa. Ah, interessante, meus pais são da ótica. Teus pais são da ótica? Ah, são sim. Nossa, esse final de semana eu vi que tu tem uma tatuagem aqui do Star Wars. Aí se conecta, né? Isso, esse final de semana vai ter um filme tal. Aí tu, eu tô sabendo, eu vou também. Então, quer dizer, nesse momento você criou um vínculo com esse paciente, que ele foge sim um pouco do que ele veio buscar, que é o seu serviço, mas que gera outra sensação, que é a sensação da conexão. É engraçado que tu tá falando isso, eu tô me lembrando aqui dos pacientes que eu atendi essa semana. Hoje, porque tipo, pelo tempo de experiência, 14 anos já, trabalhando e tudo, você meio que vai pegando esse traquejo, apesar de que eu acho que mesmo assim tem gente que ainda tem essa barreira, né? Mesmo depois de muito tempo. Tipo, eu atendi uns 4 pacientes essa semana que chegaram com a blusa do Fortaleza, do time, né? E o Fortaleza tá muito bem posicionado aí nos campeonatos aí do Brasil e tudo mais. E tudo mais, para você já começar a ter esse feeling da conexão, né? Porque hoje as pessoas estão muito mais conectadas, não é só título. Né? As pessoas estão procurando humanização, né? Esse espírito de conexão, de tipo, nossa, ela me entende, ela tá no meu nível. Até porque a maioria dos pacientes que sai elogiando qualquer avaliação optométrica é porque simplesmente sentou, fez os testes e foi embora? Não. De jeito nenhum. É porque vocês perguntaram algo que faz parte da vida deles, é porque vocês se importaram como profissional por algo da vida deles, como você acabou de comentar agora, tipo, o esporte. O cara foi lá para ser atendido, mas porque você se conectou com ele, ele saiu ali te achando o melhor profissional do mundo. Sendo que não foi basicamente somente por conta da sua avaliação, sim porque você foi humana. Você se importou com ele. Então a mesma coisa para, enfim, donos de ótica, para optometristas, que vem o pai e o filho, a mãe e o filho, e eles buscam entender o que é que o filho gosta, o que é que a criança, quais são os personagens, né, os heróis que a criança gosta. Você está entrando no mundo daquela pessoa. Isso, né? E ela está se abrindo para você. Então, muitas vezes isso surge muitas perguntas de volta, né, para ter essa conexão, para ter esse envolvimento. E a internet, ela possibilita isso, que você se apresente antes, né? Que você diga assim, deixa eu te mostrar como que eu sou, né? Além da minha profissão. E aí chega em um ponto bem interessante que é, mas às vezes quem eu sou pode afastar
pacientes. É isso que foi exatamente o que eu pensei agora e eu ia falar. É isso mesmo. E eu já recebi isso em algumas mentoradas. Né? Isso. Ai, quem eu sou vai incomodar, quem eu sou vai afastar. Deixa eu só fazer completar o que tu vai dizendo, mas eu sinto isso também. Eu tenho esse receio. Só que, inclusive você, né, já vem trabalhando comigo isso há um tempo. Já há um tempo. E é um processo de desconstrução. Sim. Desconstrução. E aí, então, deixa eu aproveitar aqui para te fazer uma pergunta com relação a isso. Se o seu jeito, ele afasta pacientes. Tá me perguntando? Sim. Se ele afasta? Sim. Não, mas pelo contrário. As pessoas saem de lá e comentam, e comenta com um e comenta com o outro. Eu trabalhei 10 anos para uma empresa, para uma ótica. Eu trabalhava no consultório deles. Eu trabalhei 10 anos e só saí mesmo porque eu já não queria mais estar, mas tipo, era família, era gente vindo e voltando e enfim. Então, quando tu vai para a internet, qual é o teu receio? Não, eu acho que nas relações humanas, né, a gente tem o tal do preconceito, né? O preconceito é você tem um conceito de algo que você não conhece, né? Então, no primeiro contato, o que acontece? Tem sempre gente chegando, né? No meu perfil, inclusive a gente estava comentando sobre isso, e sempre gente nova chegando. Então, essas pessoas novas é como se você estivesse sendo apresentado pela primeira vez. Sim. Aquela pessoa, ela entrou por algum motivo, né? Ela foi atraída por algum motivo. Só que para ela ficar ali, ela vai ver, ela vai analisar, ela vai conviver com você. Aí aquela coisa. Hoje eu já estou num ponto que é assim, olha, eu sou assim. Se você quiser ficar aqui, seja bem-vindo. Ou seja bem-vinda. Mas se você também não quiser ficar, tudo bem. Né? Então, eu acho que isso é mais uma coisa de eu comigo mesma hoje em dia, de não me privar mais, por saber que as pessoas que quiserem se consultar comigo, que quiserem ser meus alunos, quiserem ter algum tipo de vínculo comigo, é porque elas vão aceitar a maneira que eu sou. Então, com os pacientes não é diferente. Não é diferente. Eu já sofri preconceito por ser mulher, já sofri preconceito por ser jovem. Mas mesmo assim, o paciente foi até o fim comigo na avaliação e no final ele saiu grato. Sim. E ele desconstruiu aquilo, que é um processo também para o paciente. Né? E me fala uma coisa. Hoje a Rebeca tem outra mentalidade, tem outros... Já passou por muita coisa. Mas aquela Rebeca lá atrás... Porque eu sei que é a realidade de muita gente, né? Que tá aqui ouvindo a gente e tudo mais. Que sempre nos ouve. A realidade muitas vezes ainda tem na cabeça que eu sou nova, eu sou mulher, eu não tenho cara de mais velha, eu tenho tatuagem, eu não sou um padrãozinho. Tem muitas, né? Muitas... E a gente ainda nem falou do detalhe mais importante, né? De ser homossexual, né? Sim, porque isso tá na cara, né? Tá na cara, é a primeira coisa que a pessoa vê. Isso. Enfim, mas de fato, realmente, eu nunca sofri um preconceito direto por isso, especificamente. Não abertamente, né? Mas naquele tempo, né, alguns anos atrás, você tinha isso dentro de você. Sim. Não era um movimento de escutar algo, de receber críticas, não. Já vinha de você, né? Digamos, a primeira a se paralisar ou a se inibir era você mesmo. O preconceito era um auto-preconceito. Isso. Era um auto-preconceito. Para essa Rebeca, né, de antes, o que é que funcionaria saber? O que é que ajudaria a passar por isso? Se eu hoje pudesse voltar para minha Rebeca de antes, sim, eu diria para ela que tudo bem, que ela se sentia daquela forma, por coisas que ela viveu e escutou durante a infância, durante a adolescência, mas que ela podia ficar tranquila e seguir fazendo o que ela gostaria de fazer, porque quando eu comecei como optometrista e quando eu comecei o processo de rede social, propriamente, criar conteúdo, eu fui com muito medo, muito. Especialmente quando eu comecei essa questão da produção de conteúdo para a rede social. Não especificamente rede social, mas pro YouTube, né? Sim. Eu fui com muito medo, mas aí eu chegaria para ela e diria, tudo bem, mas fica tranquila, que tudo que você vai estar fazendo vai resultar vai ter um resultado
muito maior do que o que você está imaginando agora. Que na realidade eu nem imaginava resultado nenhum. Eu fui fazer porque eu tinha um anseio, uma necessidade de compartilhar conhecimento. Sim. E isso foi o que me motivou, mas com muito receio. E hoje eu diria para ela, continue, mesmo que você esteja com medo, fica tranquila que vai dar tudo certo, você vai ter retornos muito positivos e todos os resultados que vão ser colhidos a médio e longo prazo. Né? Eu diria para ela não desistir, como de fato eu não desisti, mas se eu pudesse dizer isso para ela, certamente ela teria dado passos mais largos. Maravilha, maravilha. Me fez lembrar algo que eu comentei com uma das minhas mentoradas, que eu disse a ela que se ela se mostrasse na internet e ela realmente fosse quem ela é, se tem tatuagem, mostrar as tatuagens, se tem um jeito mais de menininha, mostrar, se tem um rostinho que não é de uma mulher mais velha, mostrar, se ela fizesse tudo isso, sempre muito bem pensado para entregar conteúdo, para mostrar o quanto ela sabia sobre aquela área, o quanto ela dominava, de qualquer forma, ela sempre iria chamar a atenção de uns e afastar outros. Isso é um fato. Mas o lado bom era, ela iria afastar quem iria olhar para isso como um problema. E eu olhei para ela e fiz, e você quer esse tipo de pessoa que chegue no teu consultório e se depare com você lá naquela hora e faça todo um movimento de digamos assim, não querer ser atendido por você ou ser atendido de uma forma que não vai se abrir totalmente porque tá tendo um preconceito ali na hora? Olha a vantagem, né? Que hoje então que você pode fazer isso, né? Você inibe aquele paciente que você não quer atender, que é aquele paciente que ele também não quer ser atendido por você e tá tudo bem. Porque a partir do momento que a gente decide ser atendido por um profissional, a gente descarta outros. Então, deixa eu trazer algo aqui super íntimo. Por exemplo, mulher, ela decide se ela vai numa profissional, por exemplo, uma gineco feminina ou masculina. Ela não tá tendo preconceito e tá tomando ali uma decisão baseada nas experiências dela, de vida, de que a mãe indicou, de que a amiga disse que era melhor. Você não tá dizendo que aquele profissional é ruim, você só tá escolhendo o que você quer ser atendido. E a rede social, ela é uma vitrine, porque tipo, hoje a gente tem como analisar isso, ver os profissionais, ver se não, eu me identifico com essa pessoa, com esse profissional, eu quero ser atendido por ele. E não somente porque alguém indicou ou por achar, né? Você tem a oportunidade de realmente ter acesso àquela pessoa de alguma forma, né? Então, quer dizer, se a gente faz isso, por que a gente não permite que o outro faça? Ah, não, porque eu sou uma excelente profissional. Perfeito, você vai ser um excelente profissional para um determinado público. Você não vai ser para todo mundo. E tá tudo bem. E tá tudo bem, porque você tem um poder de escolha e você não quer que o outro tenha. Então, se a internet tá aí e você tem receios e você tem travas com você mesmo, com padrões de corpo, ou seja lá do que for, então o melhor é se mostre logo. Porque quem tiver de se afastar, que se afaste, que você não permita nem que essa energia, que essa pessoa chegue no seu espaço, para não acabar com o seu dia. Olha que vantagem. Eu vejo como uma super... Depois que isso foi desbloqueado na minha cabeça... hoje você consegue. Mas assim, é outro pensamento, sabe? Para se ter, além de, claro, do que você trouxe, dos ganhos que podem ter, né? De não desistir, das pessoas olharem tua trajetória. E aí eu tento trazer só outro ponto de vista que também pode ajudar. Sim, claro. Nesse sentido de, nossa, realmente, eu tô me inibindo por alguém que não quer nem ser atendido por mim. E tô deixando de me mostrar para atrair quem quer. Olha que... Nossa, é tipo uma super vantagem. Porque, tipo, se eu pudesse escolher realmente as pessoas... Digo, hoje as pessoas podem me escolher, né? Se eu tivesse antes, né, que não existia isso. Se eu pudesse sentar numa sala, tem 50 pessoas aqui me esperando para ser atendida, e eu pudesse escolher as pessoas que eu ia atender, seria ótimo. Mas olha que doido, a internet, ela também permite isso. Porque se você chega lá e você coloca, eu só atendo
pacientes infantis de 0 a 7 anos. Você tá ou não tá tirando toda a galera? Exatamente. É um puta benefício. A partir do momento que eu coloco lá na minha bio, eu só mentoro donos de ótica e optometristas, eu não tô descartando um monte de gente, não? Tá. Tá muito clara a informação, né? Então, quer dizer, quem olha pra internet dessa maneira, da maneira do... Eu posso priorizar quem que eu quero atender e eu posso ainda me apresentar e me mostrar do jeito que eu sou para inibir quem teria algum tipo de preconceito comigo. Porque, por exemplo, a partir do momento que eu falo, eu tenho um sotaque nordestino, por acaso, eu não afasto ninguém. Afasta. Mas eu vou deixar de me mostrar quem eu sou? De jeito nenhum. Porque eu vou estar indo contra a minha própria natureza. Eu vou estar inibindo quem eu sou para caber como se diz, para que alguém possa me pagar, eu tenho que inibir quem que eu sou? E é interessante porque, gente, é difícil você se manter por muito tempo dessa forma. Você se esgota. Fato. E desiste. Não é? Porque quando você está vestindo um personagem que não é você em essência, você cansa, você quer desistir. Aí vem as crises, vem se não faz sentido para mim, e você não conseguiu adaptar a sua essência para aquilo, para aquela profissão. Né? É isso. Aí acontecem as coisas. E aí tem outro ponto, né? A gente começou essa conversa por conta da desvalorização, né? Que começa pela gente. Só pra gente recapitular aqui e finalizar. Mas aí a gente começa, se a autodesvalorização ela começa na gente, claro que vem todo um processo de família, das experiências que a gente teve com amigos, de relacionamento, de tudo isso. Mas o se mostrar, o se permitir ser reconhecido, ele vem muito atrás disso, no meu ponto de vista. Não tem técnicas, não tem apenas insights, tem uma mudança de pensamento sobre você mesmo. Porque, por exemplo, a Beatriz de 3, 4 anos atrás, ela não acreditava em si. E para passar a acreditar, eu tive que parar e pensar, tá, como que eu posso acreditar em mim? Nossa, é se eu fizer esse curso, é se eu conseguir entregar uma mentoria, eu conseguir resultado. É se eu tiver resultado nesse trabalho como estrategista. E eu fui tendo e eu fui dando check nessas coisinhas. E isso faz parte do processo de se reconhecer no processo, em cada evolução. Eu lembro que quando eu fazia uma live, eu saía gritando depois, morta de feliz. Teve a minha primeira live, eu não dormi bem, eu não dormi direito depois dela. Porque eu fiquei muito nervosa. Mas era um nervoso de... Eu consegui! Era a adrenalina do conseguir, né? Isso. Então, quer dizer, eu vibro nessas pequenas coisas, porque eu sei o quanto é difícil pra mim. Então, quer dizer, às vezes a gente faz coisas que desafiam, que tira da zona de conforto, e a gente não se reconhece nelas, né? Em cada degrau. Então, eu acho que passou por isso, né? Por um processo de autovalorização que foi longo, muito longo. De eu não me permitir, de eu realmente me travar muito. E tem um segundo, que eu queria trazer aqui pra gente conversar também sobre, que é sobre o lance de comparação. O lance de comparação, eu fico olhando e... Eu sempre trago o exemplo dos meus mentorados, que eu observo muito e eu depois vou estudar para ajudar, né? Então, eu vejo que às vezes pessoas que são estudantes, elas estão se comparando com quem já está atendendo, só que ela não olha isso, ela não percebe. Não é porque, por exemplo, a Rebeca, ela fala muito bem, é porque a Rebeca já entrega todo esse conhecimento. E eu paro para olhar aquilo e eu faço, cara, como que um estudante, ele está se comparando com alguém que já está há 12 anos na estrada? Então, como que eu, que acabei de fazer meu primeiro vídeo, eu posso me comparar a você, que faz todos os seus vídeos há mais de... Desde 2014. 9 anos. Então, como isso? A gente entra num processo de não ser justo com o nosso processo. Exatamente. Essa é a palavra. Parece que a gente fica com... não, quanto mais eu posso me comparar, quanto mais eu posso me autodesvalorizar, é melhor, né? A gente entra numa zona de fuga, né?
Isso. Tem que concordo. fazer, quer fazer, quer fazer. Mas eu tô olhando... Só que, vai se colocando muito para baixo, e olhando o pedestal do outro, né? É tipo assim, na academia, você chega, você olha para aquela cara, para aquela menina que tá puxando aí, empurrando 100, 200 quilos no leg. Só que é interessante, na academia você não senta lá no leg e quer empurrar os 100, 200. Verdade. Só que na internet você quer fazer isso. Você começa ali fazendo seus 40, né? Isso. Vai gradativamente. Vai pegando condicionamento, vai melhorando, exatamente. mas você não fica, nossa, eu não tô fazendo com tanto peso quanto Então aquela não pessoa. vou fazer. Então, Né? tá entendendo? Então vou desistir. Não, você não desiste, você vai lá e diz, não, eu entendo que é um processo. Só que aí, em vários outros pontos da vida, da profissão principalmente, você chega olhando para aquela pessoa que já puxa os 200 quilos e você diz, se eu não fizer dessa forma, eu também não vou fazer. O que eu acho injusto, muito Totalmente injusto com você mesma. Até porque você tem que pensar que todo mundo começou de algum lugar. Uhum. Né? É isso, a pessoa olha pro pedestal, mas não olha pro bastidor. Olha pra história. Eu comecei do zero, tal qual qualquer optometrista, estudante de optometria, todo mundo tem um começo. Né? É muito injusto você olhar pra pessoa hoje e querer se comparar com o hoje da pessoa, sendo que essa pessoa já passou 14 anos dentro do processo, né? É injusto com você mesmo. Não é injusto nem com o outro, é com você. Não, é com você. Porque você desistiu antes de começar. Já entrou no jogo desistindo, né? Porque não dá. Todo mundo tem que começar de algum lugar. Ir galgando, construindo. É tudo um processo. Meu Deus do céu, quem já me viu aí nos vídeos do YouTube antigo, que eu com cabelo grande, gravando lá no meu quarto. Toda travada. Tipo, meu Deus, mas é ótimo ver esses vídeos, porque, tipo, olha quem eu sou hoje, tipo, a comparação mas é lembrar, tipo, não, mas eu estive aqui. Não tinha cenário, nada. Não tinha câmera. Eu botei um jaleco só pra ficar mais ou menos. Um quadrozinho branco, pequenininho, que eu usava pra estudar. Mas foi lá, eu gostei de danada de compartilhar e tudo, mas eu fui com tímida, porque em essência eu sempre fui tímida. E eu fui indo. Então, tipo, hoje vocês veem falando, fazendo live, gravando vídeo, é muito injusto com vocês querer se comparar, porque se você não começou ainda. Calma, gente, calma. Não desiste, vai no teu tempo. Tá aqui, ó, essa moça aqui pra ajudar vocês. Ai. Mas essas desconstruções... Eu passei um bom tempo, um tempo, né, fazendo tudo sozinha, de uma certa forma, mas eu fazia proporcional àquilo que eu conseguia fazer na época, né? Não era um projeto de vida, né? Mas depois passou a ser realmente um projeto que você entrou no projeto. Beatriz me ajudou, era o processo de seu processo de desconstrução, mas você, junto com esse seu processo de construção, você também ajudou muito no meu processo de desconstrução. Em muitos aspectos, nessa questão das tatuagens, de realmente trazer a minha essência dentro dos conteúdos, tudo mais. Isso foi era ouvindo e fazendo aos poucos. A Rebeca que vocês conhecem, que você conhece hoje, você tá vendo de hoje, meu Deus do céu, se olhar 5 anos atrás, não precisa nem ir muito lá atrás. Lembra quando eu cortei o cabelo? Que foi entre 2016 e 2017? Meu Deus, foi uma viradona assim, ó. Mas é isso, né? Cada um tem que respeitar o seu processo, o seu tempo e se valorizar, né? É isso. Então, muito obrigada pelo nosso bate-papo. Foi muito bom, legal. É bom trazer esses aspectos, né? E trazer outros, a parte mais essencial da coisa, que é a nossa relação com a gente mesmo, para que a gente consiga transmitir isso para o externo, né? Sim. Faz todo Obrigada sentido. também pela conversa, foi muito bacana. Tchau. Até o próximo.